Oi, pessoal. Vamos ver Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Se vocês já acharam, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 1, eu vou ler. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam um sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vos soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nós lemos até o versículo 8. Antigamente, uma pessoa foi para a montanha e pegou o filhote de um urso. O ursinho estava chorando. Ele pegou esse filhote, teve misericórdia dele e o criou. Desde criança ele cresceu em casa. Ele seguiu bem o jovem, o seu dono, e ele se tornou num bom ursinho. Aí um dia no verão, o dono estava dormindo lá na varanda. Aí quando ele queria dormir, aí vinha um mosquito e sentava no rosto dele. Então, vinha o mosquito e ficava mordendo ele, né? Ele ficou com muita coceira, né? Aí quando ele expulsava, vinha de novo. Quando expulsava, vinha de novo. Mas por causa daquele urso, ele somente podia ficar irritado, né? E falou: olha, urso, quando eu pegar no sono, você pega e você expulsa esse mosquito, tá? E ele balançou a cabeça. Daí o dono estava dormindo, mas quando veio o mosquito, daí ele o expulsou. Depois ele expulsou de novo. Só que aí o urso ficou bravo. Aí quando ele olhou ao redor, ele viu que tinha uma pedra bem grande. Aí ele pegou aquela pedra e levantou bem alto para matar o mosquito. Aí ele queria que quando viesse o mosquito, ele queria matar, né? Mas esse urso, ele estava trabalhando tão esforçadamente pelo seu dono, mas aí de repente o dono se sentiu estranho. Eu acho que é porque o dono não queria morrer. Daí quando ele abriu os olhos, ele viu que o urso estava com a pedra bem alta assim e queria matar, estava levantando para matá-lo, né? Daí ele ficou apavorado. Aí ele falou: você quer me matar, né? Ele falou: não, eu quero pegar um mosquito. Pessoal, as pessoas, o que elas podem fazer? Tem o que elas não podem fazer. Também tem as coisas que o urso pode fazer, né? Mas parece que ela está expulsando o mosquito, né? Mas imagina se tivesse acertado, né, o mosquito no rosto dele. Ia matar o dono. Então, lendo a Bíblia, nós, no começo, com o nosso pensamento, tem muitas coisas que a gente não consegue entender. Gênesis capítulo 27, um dia o Isaac chamou o filho dele Isaac.
ó, eu não sei quando eu vou morrer de velhice. Então você pega as suas armas e sua aljava e faz um prato que eu gostar, né? E assim eu vou te abençoar depois que eu comer. Então Esaú pegou a sua arma e sua aljava e foi caçar. Mas a Rebeca escutou isso e chamou a Jacó. Jacó, você traz 2 cabritos e eu vou fazer uma comida saborosa e você seja abençoado. O que eu não conseguia compreender, o Esaú, ele obedecendo a palavra do pai, conforme a palavra do pai, ele obedeceu e foi caçar, mas no final ele recebeu a maldição. Mas Jacó, ele não fez nada. Ele pegou a comida que a mãe fez, que a Rebeca fez, e recebeu bênção. Eu não consigo entender isso da Bíblia, porque ele foi obediente, ele se esforçou. Pessoal, é fácil caçar? Pessoal, imagina, você matar um veado e tem que ficar carregando, não é nenhum coelhinho. Derramando suor, ter que descer a montanha e fazer uma comida com isso. Ele fez tudo isso, mas o Esaú recebeu maldição, mas o Jacó, que não fez nada, recebeu bênção. Se a gente simplesmente ler a Bíblia, então não vai ter problema. Mas quando a gente vai comparando as coisas, quando a gente vai pensando na palavra, tem muitas coisas que a gente não pode entender. Na época de Jesus, aqueles homens que serviram fielmente a Deus, eles estavam servindo tão fielmente. Mas a mulher surpreendida em adultério, o fariseu, o publicano, o Zaqueu, o enfermo havia 38 anos, o cego de nascença. Por que a Bíblia foi escrita dessa forma? As pessoas que são fiéis a Deus, elas tinham que receber bênção. Mas a mulher que foi surpreendida em adultério, ela era perfeita para receber maldição, a mulher samaritana. Mas quando a gente lê a Bíblia assim, sem pensar em nada, não tem problema. Mas quando a gente vai pensando em cada coisa, como é que a Bíblia foi escrita dessa forma? Quando a gente vê a Bíblia, todas as pessoas que trabalham fielmente receberam maldição. Lá na história do filho pródigo, o filho foi obediente ao pai, mas ele não quebrou nenhuma regra do pai, mas ele não recebeu nada do pai. Mas quando voltou o filho, o pai matou um novilho cevado para ele. Ele falou: pai, como é que o senhor pode fazer isso comigo? Eu fui tão obediente ao senhor, mas o que o senhor fez por mim, né? Mas veio esse seu filho que gastou tudo com as prostitutas e o senhor ainda matou um novilho cevado. O senhor tinha que repreendê-lo e expulsá-lo batendo. Eu não conseguia compreender, né? Como é que a Bíblia está escrita dessa forma? Lendo a Bíblia, isso é a palavra que Deus escreveu. Deus quer nos ensinar isso. Realmente, isso é a palavra de Deus. Mas tendo vida espiritual, lendo cada palavra, eu posso ver cada coisa que eu vou vendo pela palavra, né? Quando Deus estava vivo,
Quando a gente vê pela Bíblia o enfermo há 28 anos, o publicano Zaqueu, a mulher samaritana, a mulher surpreendida em adultério, e aqueles homens que cumpriram bem os mandamentos, dando dízimo a Deus, no final eles receberam maldição, né? Quando a gente lê a Bíblia, lendo a Bíblia, Deus, Ele é muito diferente do meu pensamento. Tem um mundo de Deus que não dá para acreditar pelo meu pensamento. O mundo correto da vida espiritual, veio o resultado de que eu tenho que jogar fora o meu pensamento para entrar no verdadeiro mundo espiritual de Deus. Então, desde então, lendo cuidadosamente a Bíblia, eu tenho que me arrepender e eu tenho que acreditar no Evangelho. Mesmo que seja a mesma Bíblia. Mas as pessoas, elas podem ver a mesma Bíblia, mas elas levam um tempo diferente para enxergar a mesma coisa, né? Então, nós, como descendentes de Adão, por muito tempo, enquanto o trabalho de Satanás foi descendo, Adão jogou fora a palavra de Deus e escutou a voz de Satanás e por isso comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quem está dominando o coração do homem é o espírito mau, Satanás. Por isso, esse espírito mau diariamente coloca o pensamento sujo, mau, arrogante, egoísta. Diariamente ele coloca esse tipo de coração dentro de nós. Por isso, pessoal, com esse pensamento de Satanás, eu somente posso ficar com o coração torto diante da palavra de Deus. Por isso, Deus quer que a gente que se arrependa e que acredite no Evangelho. O que é se arrepender? Deus, eu roubei. Deus, eu menti. Deus, eu me arrependo, eu confesso isso. Tá, isso pode ser arrependimento também. Mas o verdadeiro arrependimento do coração, porque os pensamentos que surgem de mim vêm de Satanás. Davi falou, eu nasci em iniquidade, iniquidade me concebeu minha mãe. Eu sou um pedaço de pecado. Por isso, esse pensamento que surge em mim é sujo e é mau. Eu roubo, eu adultero, eu tenho ódio das outras pessoas, eu minto. Com certeza, isso é mal também. Mas esse coração que faz eu roubar, o coração que faz eu ter um coração lascívio, esses pensamentos maus, eu tenho que me arrepender disso, eu não posso acreditar nisso. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, Jesus Cristo falou, todo que quiser, todo que me seguir, negue primeiramente a si mesmo. Eu não posso acreditar no pensamento que surge dentro de mim. Porque eu quero acreditar no pensamento que surge em mim e eu não posso acreditar em Jesus Cristo. Por quê? Pensem. Uma vez Jesus Cristo foi na casa de Jairo. E a filha de Jairo morreu. Ela parou de respirar, o pé dela começou a ficar duro, a mão dela gelada. Jesus Cristo falou, não chore, ela não morreu, mas está dormindo. Então, quando eu olho pelos meus olhos, a verdade é que ela está morta, né? Como é que eu vou acreditar que ela está dormindo só?
Se você quiser acreditar em Jesus Cristo, eu tenho que jogar fora o meu julgamento, porque assim eu posso acreditar em Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo falou que está morto, está morto. Se Jesus Cristo falou que está dormindo, está dormindo. Jesus Cristo falou para o enfermo, havia 38 anos, levanta-te, toma o teu leito e anda. Pessoal, eu acho que eu não consigo andar, mas isso é meu pensamento, porque eu tenho que jogar fora o meu pensamento para eu poder acreditar em Deus. É assim que eu vou poder acreditar em Deus. Mas Satanás faz como? Tem vezes que eu cometo pecado, que eu faço maldade. Mas tem vezes que eu faço boas obras diante de Deus, que eu oferto. Tem vezes que eu dou muito dízimo, que eu faço muitas boas obras. Então, assim, pouco a pouco, eu vou sendo estabelecido. Então, é pecador, mas é um pecador bonzinho. Tem esses pecadores, né? É pecador, mas tem o que fez bem, tem aquelas coisas que obedeceu. Então, ele é pecador, mas ele pensa que é um pecador bonzinho. O comandante Naamã, ele é leproso, mas era um leproso bom. Era um leproso de cargo alto. Era um leproso inteligente. Por isso, Eliseu falou, vai e banha-te 7 vezes no Rio Jordão. Ele não pôde aceitar essa palavra. Pessoal, quando a gente abandona todo o nosso pensamento, quando a gente se esvazia por completo, Deus, nós somos descendentes de Adão, porque nós somos sementes pecaminosas. Assim como da videira não sai, do abrolho não sai uva e nem do espinheiro figo, assim também nosso coração, porque só sai maldade, tudo que sai do nosso coração Deus não pode aceitar. Por isso, todas as coisas têm que vir pela graça de Deus. Mas eu quero fazer a vida espiritual. É aí que está o problema. Então, hoje à noite, lendo alguns versículos da Bíblia, eu vou ler. Primeiramente, vamos ler Romanos, capítulo 2. Versículo 4. Já acharam? Vamos ler todos juntos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Tá, então eu vou falar. Então, vocês não sabem o caminho. Mas quando vocês vão para um caminho, e uma pessoa que sabe bem o caminho está te conduzindo. Nesse momento, se você não sabe bem o caminho, você nesse momento tem que seguir o teu guia, ou você tem que seguir o seu pensamento? Tem que seguir o teu guia. Então, quando a gente se arrepende, a gente tem que se esforçar se arrependendo, ou pela Bíblia está escrito que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, porque está escrito que Deus é que te conduz. Não sou eu que tenho que me esforçar para me arrepender, mas Deus, Ele tem que me conduzir. Eu tenho que receber a condução de Deus. Não é eu me esforçando que eu vou me arrepender. Por quê? Se eu quiser me esforçar para me arrepender, porque é Deus que me conduz ao arrependimento. Eu querer me esforçar para me arrepender, sou eu que quero fazer, dependendo de mim, meu esforço. O que acontece através de mim, porque tem muitas coisas que vem, porque é de Satanás, quando Deus me conduz, recebendo a condução de Deus, automaticamente eu vou me arrepender. Tá certo? Estão entendendo? Mas porque nós não confiamos em Deus, mesmo a gente não conseguindo fazer,
Então, eu que tentar fazer 우리를 위해 해주는 걸 믿지 못하기 때문이다. é porque eu não consigo confiar no que Deus vai fazer. 이사야 53장 6절입니다. Isaías 53, 6. Por favor, procurem. 그게 뭐라고 기록되어 있는지. O que está escrito ali? 찾으셨습니까? Acharam? Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e já. 53, 6. Já. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 우리의 죄악을 그에게 담당시키셨다. 자, 우리가 정확하게 성경을 봅시다. Então, vamos ver exatamente a Bíblia. 우리는 다 양가다를 그대가 각기 제 길로 갔거든요. Então, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 그렇습니까? Está escrito aqui assim? É verdade? 그럼 여러분 왜 Então, pessoal, 우리 죄를 예수님께 담당시켰습니까? por que Deus fez Jesus Cristo segurar o nosso pecado? Deus fala, 너희 딴 건 몰라도 eu não sei outra coisa, 죄에 대해서는 손을 대지 마. mas você não coloca a mão no pecado. Eu vou fazer isso por você. 하는 일을 Lavar o pecado 게 아니라 não somos nós que fazemos, porque é Deus quem faz. 우리가 죄에 대해 손을 대면 안 돼. Se a gente colocar a mão no pecado, não pode. 죄를 예수님께 담당시키는 것도 Eu também cuidar do pecado, se a gente fizer, pode sobrar um pecado, eu posso me esquecer de um pecado, eu posso fazer errado. 그러니까 하나님께서 Por isso, Deus falou, 죄의 문제 너희들이 손대지 마. você não coloca a mão no pecado, eu vou fazer, eu vou fazer. 그래 하면 안 돼. Você não faz, você não coloca a mão, eu vou fazer. 할게. Eu vou fazer. 이해가십니까? Estão entendendo? 왜냐하면 우리 죄를 예수님이 Por quê? 사하기 위해서 우리 죄를 Porque Deus queria lavar o nosso pecado, Deus queria passar o nosso pecado, Ele queria responsabilizar Jesus Cristo pelo nosso pecado. 절대로 완벽하게 Mas o ser humano não pode passar perfeitamente. 그래서 하나님은 죄를 예수님께 넘기는 건 Então, passar o nosso pecado para Jesus Cristo, 오늘 만난 se a gente tivesse 무슨 죄를 지어서 용서해 주시오. a gente tivesse que fazer, ai Deus, por favor, perdoa esse pecado, esquece, não esqueci desse pecado, por favor, Deus, perdoa. A gente ora bastante assim, mas a Bíblia fala verdadeiramente o quê? O que que a Bíblia fala? 이 죄를 예수님께 넘기는 일은 O trabalho do nosso pecado ter passado para Jesus Cristo é o Senhor que tem que fazer. Não somos nós que temos que fazer. 아멘. Amém? 아멘. 여러분 성경에 그렇게 돼 있죠. Pessoal, tá escrito assim na Bíblia, não tá? 우리가 이 성경을 자세히 안 봐서 Mas é porque a gente não vê a Bíblia direito. 하나님께서 예수님께 넘기는 Mas 사실을 a gente pode descobrir a verdade que Jesus Cristo é quem que levou o nosso pecado. Então, Deus, eu cometi esse pecado, eu fiz esse pecado, eu adulterei, eu roubei, por favor, me perdoe. Por que que eu faço isso? 내 죄를 하나님께서 É porque o meu pecado, 넘겼다는 사실을 정확하게 모르고 eu não sei, 믿어서 그런 것입니다. é porque não é que eu não sei, é porque eu não acredito que que Jesus Cristo levou os meus pecados. Vamos abrir, lendo a Bíblia, vamos ver exatamente 가 예수님께 넘겼습니다. quem é que levou o nosso pecado para sempre. O Senhor Deus, certo? 우리의 죄를 누가 예수님께 넘겼죠? Quem foi que levou os nossos pecados? O Senhor. Vamos 여러분의 죄를 repetir mais uma vez. Não os meus pecados, mas os seus pecados. Quem foi que passou os seus pecados para Jesus? Sim, foi Deus. 왜 하나님이 우리 죄를 우리 보고 넘기라 안 하고 Por que ele não falou para a gente passar o nosso pecado? 넘겼겠습니까? Mas por que que ele mesmo passou o nosso pecado para Jesus? Porque nós não conseguimos fazer, certo? 죄를 회개하면 잊어버리니까 기억을 못하고
것도 빠뜨릴 수 있으니까. Porque nós podemos deixar um pecado para trás. Eu também, antigamente, eu confessei muitos pecados. Deus, por favor, perdoe meus pecados. Eu fiz assim, eu fiz a casa. Eu falava muito do meu pecado. Mas aí, depois de um tempo, mas eu cometi esse pecado também. 생각이 안 나고 자꾸 이제 내가 완벽하게 Então, 예수님께 넘길 수도 없고 eu não podia deixar meu pecado para Jesus e eu não podia nem pedir perdão por ele, né? 죄를 예수님께 넘기면 Então, se a gente passar o nosso pecado para Jesus, a gente pode fazer alguma coisa de errado, a gente pode errar, a gente pode se esquecer. Por isso, 죄를 씻는 그 문제에 있어서 우리가 a gente passar o pecado não somos nós quem fazemos, mas é o Senhor Deus quem fez passar. 어떻게 해요? Que fez o quê? 다 같이 볼게요. Vamos ver todos juntos. 우리의 죄악을 Mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. 아멘. Amém? 아멘. Amém? 그러면 여러분 내가 Então, pessoal, 죄를 예수님께 넘기면 실수하고 잘못할 수 빠질 수도 있고 언제나 eu posso errar, eu posso não fazer perfeitamente isso, passando o meu pecado para Jesus, mas 완벽하게 넘겼습니까? 안 넘겼습니까? Deus passou perfeitamente os meus pecados para Jesus Cristo ou não passou? Passou perfeitamente. 믿으세요. Creiam. Amém? 아멘. Amém? 하나님은 우리 죄를 예수에 넘길 때 Quando Deus passou o nosso pecado para Jesus, passou perfeitamente. 요단강에 세례 요한에게 나올 때 Quando Jesus Cristo foi para João Batista, Jesus Cristo falou, o que João Batista falou de Jesus Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 하나님의 어린 양 이로다. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 세례 mundo. 요한이 말할 때 그때 이미 Então, quando João Batista falou, 땅에 있는 모든 죄를 todos os nossos pecados já passaram para Jesus Cristo. Amém? 아멘. Amém? 자, 여러분. 세례 요한이 말하기를 Então, o João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 그러면 우리 죄가 그때 예수 Então, pessoal, o nosso pecado passou naquele tempo para Jesus Cristo ou não passou? Passou, né? 세상 죄 O pecado do mundo. 죄도 섞여 있고 O pecado do mundo faz parte do seu pecado, o pecado do teu avô, o pecado dos teus filhos. Passou tudo para Jesus. 그러면 정확하게 얘기해서 Então, se a gente falar exatamente, 습니까? 예수님 nós temos pecado ou esses pecados passaram para Jesus Cristo? 또죄 짓잖아요. Por quê? Você comete pecado de novo, não é? 하나님은 영원히 죄를 거니 2000년 전에 이미 와서 지을 울 그때 나지난 우리가 Jesus Cristo já veio há 2000 anos atrás. O pecado que eu vou cometer, o pecado que meus filhos vão cometer, os pecados que os meus netos vão cometer, todos os nossos pecados, Deus já passou para Jesus Cristo mesmo, até mesmo antes da gente nascer. 때로 우리가 죄를 지었지만 Por isso, na verdade, a gente cometeu o pecado, mas esse pecado está em nós ou esse pecado está em Jesus Cristo? 그리스도에게 Está em Jesus Cristo, amém? 우리에게 죄가 있습니까 없습니까? Então, nós temos pecados ou não? 있어요 없어요? Nós temos ou não temos? Por que não temos? Nós não cometemos pecado? 하나님이 완벽하게 예수님께 넘겼다고 Deus passou perfeitamente para Jesus Cristo, fala pela Bíblia. 저런 성경만 몰라가지고 E o pastor Parker só escolhe esse tipo de versículo da Bíblia. 성경 몰라 Mas é a palavra da Bíblia, né? E o que eu vou fazer? Está escrito ou não está? 중요한 이야기인데 Isso é uma palavra muito importante. 자 여러분 성경 한번 이사야 Pessoal. 53장 Vamos ver Isaías capítulo 53. 6절 다 같이 읽어보겠습니다. Capítulo 6, vamos ler juntos. 2, 3 e já. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 자, 죄가
여러분에게 있습니까? Olha, pessoal, os seus pecados estão em vocês ou passou para Jesus? 있습니까? Nós temos pecado? 이사야 53장 5절 다 같이 한번 Isaías capítulo 53, versículo 5. Vamos ler um versículo, o versículo acima, todos juntos. 1, 2, 3 e já. 시작. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 이사야는 예수님 Então, 700년 전에 있던 선지. o Isaías, ele veio 700 anos, foi um profeta que veio antes de Jesus Cristo, antes de Jesus, 700 anos. 어떤 분이 십자가에 못 박혀 피를 흘리고 Quando ele viu, 고난 당하는 그걸 ele viu aquele homem sofrendo na cruz. Quem é esse homem? Então, por que pecado ele cometeu para ele estar morrendo na cruz? 근데 이제 하나님 이사야에게 계시를 해 주어서 Mas Deus 그리스도가 우리의 죄를 예수님께 넘겨서 passou o nosso pecado para Jesus Cristo. E Deus mostrou essa verdade para Isaías, que os nossos pecados passaram para Jesus Cristo. Isaías vendo essa imagem, escrevendo o livro de Isaías, ele queria nos falar que ele carregou, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, vendo isso, ele estava escrevendo, isso daí foi por causa dos nossos defeitos, ele foi pela nossa iniquidade, foi pelo nosso pecado. Então, quando Jesus Cristo foi crucificado, não foi que ele que cometeu o pecado, né? Mas foi Deus quem passou o nosso pecado para Jesus Cristo. E por causa do nosso pecado, ele foi traspassado, ele sofreu, ele foi pisoteado e moído. Amém? No versículo 5 está escrito o quê? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, todo o castigo que nós tínhamos que receber, Jesus Cristo passou. Por isso nós fomos curados, por isso que nós podemos viver em paz. Quer dizer que Ele já preparou todas as coisas para vivermos em paz. Então vocês têm que acreditar no quê? Tem que acreditar na palavra de Deus. Antigamente, quando eu fazia a vida espiritual, eu não tinha muito interesse no que Deus me falava. Então, quando eu ficava diante de Deus, eu ficava com vergonha, de cabeça baixa, ficava chorando. Hoje eu tive boa vida espiritual, ofertei bastante, orei bastante, fiz boas obras. Aí eu pensava, então Deus vai se alegrar agora. Então Deus, quando vê meu pecado, o que Ele acha? Eu não penso isso. Então eu fiquei preocupado, né, com o meu pecado. Mas daí eu parei e pensei. Quando a gente é julgado de algum pecado, por mais que eu diga que não tenho pecado, isso não importa.
Por mais que o advogado diga que eu não tenha pecado, também isso não importa. É o juiz que tem que falar. É inocente. 고래고래 질러도 소리를 질러도 Por mais que eu grite que eu não tenho pecado, se o 10년 딱 juiz falar 20 anos de pena e tan, 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 죄인이 돼요. então assim eu vou me tornar pecador, não é verdade? 처럼 내 죄에 대해서 Então, pelo meu pecado, quando eu vejo, eu sou bonzinho, quando eu vejo, eu não cometo muito pecado, quando eu vejo, é pouco. Isso nada importa. 내가 지은 죄를 인하여 Então, pelo pecado que eu cometi, 어떠하냐? como Deus vê? Isso é importante. 하나님 보시기에 내가 죄가 남아 있나? Quando Deus vê, será que eu ainda tenho pecado? Será quando Deus vê, será que eu sou mal? Isso é importante. 우리 죄가 있고 없고 그건 아무 상관이 없는 거예요. Então não importa como eu vejo. 옛날에 저는 신앙을 잘못 Antigamente eu fazia uma vida espiritual errada. 막 선한 일 했으면 Quando eu via, 하나님 기뻐하시겠구나. eu pensava, Deus vai fazer, Deus vai se alegrar, mas depois, não. Eu sempre, não, agora sim, Deus eu sempre acreditava no meu conceito. Então, pelo meu conceito eu ficava feliz, pelo meu conceito eu ficava bravo, pelo meu conceito eu ficava alegre, sempre pelo meu conceito. Um dia, pensando, 복이 어떤 건 não importa o que eu penso, 죄인인 것 같아도 por mais que eu pareça pecador, por melhor que pareça, 내 죄를 보시면 하나님인데 quando Deus vê, o importante é o que Deus vê. 하나님이 내 죄를 어떻게 보시나요? Como Deus vê o meu pecado? 하나님이 내 죄를 어떻게 말씀하시느냐? Como Deus fala sobre mim? 반장님 하나님 내 죄를 어떻게 판결하시느냐? 그게 Como Deus julga o meu pecado? 사실이 Assim, isso entrou como verdade no meu coração. E aí, assim, eu comecei a procurar na Bíblia. Eu comecei a procurar na Bíblia. Mas uma coisa que eu fiquei assustado, 내 죄에 대해서 이야기한 얘기가 너무 많아. e quando eu vi Deus, eu vi Deus falando muitas coisas sobre o meu pecado. 막 이사야서로부터 시야에서 그다음에 다니엘 Ele a Daniel, no Novo Testamento também. E tem muitas coisas. 하나님이 뭐라고 O que Deus está falando? 궁금하죠. Vocês estão ficam vocês ficam 천국 갑니다. vocês ficam com curiosidade, né? Aí se vocês, o pastor Parque vai pro céu, né? Mesmo que o João Batista fale isso, não importa, é o que Deus diz. 우리 죄에 대해서 하나님이 뭐라고 말하세요? Então, o que Deus está falando sobre o meu pecado? Então você começa a procurar na Bíblia. 한 절만 오늘 찾아보겠습니다. Então vamos procurar um versículo na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Na Coreia, o bom de pregar, na Coreia quase não existe ninguém que seja analfabeto, né? Fora as criancinhas, é muito bom as pessoas abrirem a Bíblia, mas no exterior é muito difícil acontecer isso. 어린아이들 외에는 여러분 다 글 알지요? Todos vocês sabem ler, né? 성경 직접 우리 펴서 보겠습니다. Então vamos nós mesmos abrir a Bíblia e ler. Versículo 10. Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e já. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 나라를 유업으로 받지 못하리라. 큰일 났네요.
Então, aconteceu um grande problema, né? Mas agora vamos ler o versículo 11 também. Versículo 11, o Deus diz já: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. 시섬과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라. 여기서 우리가 이런 죄를 지었다. Então, nós cometemos pecado. 이름과 하나님의 성령 안에서 Então, pelo Espírito Santo de Deus, nós fomos lavados, 의롭다 nós fomos santificados e fomos justificados. 하나님이 Então, Deus, 여러분에게 뭐라고 말하냐면 o que Deus está falando para vocês hoje? 이 아무것이야 박 아무개야 O tal pessoa, o senhor tal, 이러한 죄를 지었다. você cometeu esse pecado, 예수 때 이름과 하나님의 성령 안에서 mas o nosso Senhor Jesus Cristo, 거룩함과 의롭다 하심을 Ele vos lavou, vos santificou e vos justificou. 졌다. Então você foi lavado, você foi santificado, você já foi justificado. Não é que você vai ser justificado. 게 아니고 씻어질 게 아니고 씻음을 얻었다. Você foi lavado, amém? 얻었다. Você foi perdoado, você foi justificado. 거기에다가 확실히 Então Deus já falou exatamente na Bíblia. Amém? 이 말씀을 믿어야 합니다. Então nós temos que crer nessa palavra. 죄를 지었습니다. Nós cometemos pecado. 지었다. Então a Bíblia diz: você cometeu esse pecado, mas você cometeu o pecado, mas 씻음을 얻었다. 그렇게 você foi lavado, você foi justificado, você foi santificado. Isso é, isso daqui é o julgamento final de Deus. 너는 죄를 지었다. Deus continua, Deus fala: você cometeu pecado, mas você foi lavado. 아는 사람은 Tem uma pessoa que eu conheço. 집을 나가가지고 Ele saiu de casa jovem e viveu assim de uma forma assim má, e ele matou uma pessoa. Depois que ele matou uma pessoa, ele foi para a prisão. 검사가 E assim, o promotor, 검사가 쭉 이르는 마지막에 고로 no final, 이런 사람은 ele falou o quê? 사회를 Não, 위해서 essa pessoa, pela sociedade, 구형하는 바입니다. 검사 법정 최고형이 뭐냐면 사형이거든. falou que ele fez o maior pecado, que é matar, né? Então ele fez o maior pecado. 교도소에 와서 자기가 21살 나이에 사형을 다 넘어오더라. Com 21 anos ele assassinou. 기도를 안 하다가 Então ele nunca orou, mas pela primeira vez, e depois ele se ajoelhou na cela e começou a orar e falou: Deus, eu não sei se o Senhor existe ou não, 살아 계시면 나를 mas se o Senhor estiver vivo, 그때부터 하나님을 믿겠습니다. então eu vou acreditar em Deus se o Senhor me salvar. Aí no final tem o julgamento final. Aí tem o júri, né? Então 30 pessoas sentaram e perguntaram para os 30 júris, porque era o último dia do julgamento. Tal pessoa cometeu assassinato em tal dia. E aí tinha uma pessoa na frente dele 진역 e o juiz falou 뭐 7년 7 anos de pena. 당장 신발을 또 도무시법 판자에 Ele tirou o chinelo na hora e jogou o chinelo no juiz e falou: seu malvado, seu sujo.
Aí eles pararam, né, o julgamento. Ele, por que, né? Ele já estava com medo. Nossa, o juiz já tá bravo comigo, mas por que fez isso agora? Aí de novo, o juiz falou o quê depois? Tal pessoa matou tal pessoa. Então, quando ele falou isso, ele falou, então, mas é difícil ver ele como um assassino malvado. E como ele confessou o crime, a gente vai diminuir a pena dele. Então, tal pessoa matou tal pessoa. É próprio dele morrer na cadeia. Mas é difícil vê-lo dessa forma. Mas porque ele confessou o crime, então a pena dele vai diminuir para 10 anos. Então, dentro dele ele pensou, agora eu vou viver. Aí ele ficou, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aí levaram ele para fora. E ele recebeu pena de 10 anos. Então, tal pessoa matou tal pessoa. Mas ele tinha que receber a pena de morte, mas ele vai receber pena de 10 anos. Então, isso é pena de morte ou não? Ele sobreviveu. Então, ele ficou muito agradecido. Então, vocês, Deus falou o quê? Vocês, tal pessoa, cometeu tal pecado. Mas pelo nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, você foi justificado. Porque Jesus Cristo derramou sangue no seu lugar. Então, vocês foram lavados, santificados e justificados. Tan, tan, tan. Deus deu esse julgamento final. Então, qualquer pessoa que seja, não pode trocar o julgamento de Deus. Amém? Tal pessoa cometeu tal pecado, mas porque ele já recebeu tal julgamento, então já acabou. Amém? Ai, pastor, o senhor só escolhe esses versículos. Mas isso também é palavra de Deus. Amém? Deus mentiu? Vamos ler mais uma palavra. Romanos capítulo 5. A gente tem que abrir a Bíblia e conversar. Tem pessoas que querem conversar com a Bíblia fechada. Com a Bíblia fechada não dá. Romanos capítulo 3, versículo 23. Acharam? Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pessoal, não é que tem gente que não cometeu pecado, todos cometeram pecado, está escrito, né? Então, versículo 24, está escrito o quê? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pela graça de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 우리는 죄를 지었어요. 죄를 Com 지었는데 certeza nós cometemos pecado, 우리 죄를 구속하셔서 대신에 벌을 받으시고 mas Deus nos salvou, porque Ele recebeu já o salário do pecado no nosso lugar. 은혜로 하나님이 Nós não fizemos nada, mas Deus, pela sua graça, falou que nós somos justos. 아멘. Amém? 그러니까 Vocês acreditam? Para quem Ele falou isso? Para nós. Vamos todos levantar a mão uma vez. Falou para quem? Para mim, entendeu? 저는 큰 소리쳐요. 나는 의인이다. Então eu falo bem alto. Eu sou justo. Por quê? Porque se Deus fala que eu sou justo, eu sou justo. 나는 죄인입니다. 한 사람은 하나님의 말씀을 Eu sou um pecador. Quem é que fala isso? Quem não acredita na palavra de Deus. 드리는 사람. 예수님이 São pessoas que rejeitam a palavra de Deus. 사람. São pessoas que não acreditam na palavra de Deus. 죄인이라 가는 그 십자를 모두 가는 거다. Então, você não aceita a palavra, você rejeitar a palavra, você não aceita Deus. Eu cometi muitos pecados, mas meus pecados passaram para Jesus, meus pecados foram derramados, pelos meus pecados, Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz. Por isso eu posso dizer que eu sou justo. Então, eu sou justo ou não sou? Eu sou justo ou não sou? 하나님 우리 죄인인데 의롭게 봐줬다. Tem pessoas que falam, é que eu sou pecador, mas Deus, Ele me vê como justo. 죄인을 죄인. Então, se eu sou pecador, então Deus tem que falar que eu sou pecador, não é? 왜? 예수님 십자에 다 Então não sobra nenhum pecado em mim, porque 그래서 하나님은 우리를 porque não me sobra nenhum pecado que Deus pode falar que eu sou justo. Aleluia. Aleluia. 하나님은 죄인을 보고 의롭다고 칭의를 못 합니다. Deus não pode falar que o homem tendo pecado, ele é justo. 그냥 의롭다 하면 되지. Então, se ele tem... 우리 죄를 다 벌을 내린 뒤에 의롭다고 하시는 Depois que ele já deu todo o castigo pelo nosso pecado, que ele diz que a gente não tem pecado, porque a gente não pode receber esse castigo, ele passou para Jesus Cristo. 다 씻어진 걸 보고 그때 E depois que ele vê que nosso pecado foi lavado, 의롭다고 é que Deus fala que nós somos justos. Amém? 이 성경 뭐 재밌는 말씀 정말 한 점만 드릴 걸까요? Na Bíblia tem muitas palavras legais. Vamos ver mais um. Romanos, capítulo 4, 4절 일하는 자에게 versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. 일하 경건치 아니한데 의롭다는 거예요. 왜? 나는 죄를 Então, 지었는데 의롭다. ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Eu não trabalho, mas eu sou justo por quê? Porque Jesus Cristo trabalhou por mim. Porque Ele já pagou por mim. Porque meu pecado, 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 그걸 eu sou... 해야 한다. Eu tenho que acreditar nisso, que a minha dívida é que eu não trabalho, mas o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Quando eu vejo, eu roubei, mas eu sou... Como é que eu tendo roubado, eu sou justo? Como eu tendo ódio de outra pessoa, eu sou justo? Como eu tô matando outra pessoa, eu sou justo? Então as pessoas escutam a voz da sua consciência, 말씀을 듣지 않- mas as pessoas não escutam a palavra de Deus. 하나님은 성경을 통해서 우리에게 말씀하시기를 Deus fala pra gente pela Bíblia. Nós cometemos pecado, 다 mas pelo sangue de Jesus Cristo foram lavados. 이렇게 됐다 Já somos justos, nos tornamos santos. 하심을 얻은 자 되었다는 것은 하나님은 우리를 의롭다고 하셨다는 거예요. Então, ele falou que por Jesus Cristo nós somos justos, amém? 의롭다 해도 책임이 나한테 있고 하나님 Vocês acham que por erro, Deus falando que nós somos justos, então você acha que ele vai vir cobrar de nós? Não, Deus não erra, Deus não mente. Se Deus falou que nós somos justos, 하나님은 의롭다고 assim Deus fala que nós somos justos. 사랑하는 여러분 오늘 저희 Amados irmãos,
Hoje à noite, vocês vão acreditar no quê? 하나님의 Vocês querem acreditar no seu pensamento? Ou querem acreditar na palavra de Deus? 여러분 Hein? 생각을 믿으시겠어요? 하나님 말씀을 믿으시겠어요? Vocês querem acreditar na palavra de Deus ou nos seus pensamentos? 예수님이 죽은 게 아니라 Quando a gente vê, a filha de Jairo morreu, mas mas Jesus falou que está dormindo. Então ela está dormindo ou está morta? Está dormindo. Quando vocês veem, 예수님께서 o enfermo havia 38 anos, não podia andar. Mas se Jesus Cristo falou, anda, então ele pode andar ou não pode? Por quê? Pode, porque a palavra de Deus, não importa a minha palavra, né, o meu pensamento. Entenderam? Amém? Então, hoje em dia, muitas pessoas acreditam em Deus, mas porque são arrogantes. Elas não veem exatamente a Bíblia. 가지고 믿어요. 그건 하나님을 믿는 게 아닙니다. Então, elas veem a palavra pelo pensamento delas. Isso não é acreditar em Deus. Quem acredita em Deus não acredita no seu pensamento. 말씀을 믿는 자. São pessoas que acreditam na palavra de Deus. Amém? 여러분 아멘? 보니까 죄인인 것 같아도 Quando vocês veem, parece que eu sou pecador. 그죠? Mas se Deus falou que eu sou justo, certo? É ou não é? 그러고 하나님 Então, eu digo que eu sou pecador e Deus fala que eu sou justo. Mas, então, se eu falo que eu sou pecador e Deus fala que eu sou justo, então tá certo a minha palavra ou a palavra de Deus? A palavra de Deus. 하나님의 Eu não posso seguir o meu pensamento. 사람이 하나님을 A pessoa que segue e acredita na palavra de Deus, essa pessoa é a pessoa que acredita em Deus. Amém? 그래서 하나님은 우리 죄를 Por isso, Deus 우리에게 맡기면 안 될 것 같으니까 인간 몸 Deus sabia que a gente não podia deixar o nosso pecado na nossa mão. Por isso, Ele falou, eu vou fazer tudo. 손을 못 대겠어. 그리고 우리가 하기 전에 Ele falou para a gente largar. 죄를 하나님이 Então, Deus, Ele foi passando já o nosso pecado para Jesus Cristo perfeitamente. 십자가에 E por esse pecado, 그가 Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz e morreu. 나며 그가 상함은 Pelas suas pisaduras. Está escrito que pelas suas pisaduras fomos sarados. 그리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 Está escrito. 이제 우리가 받아야 할 고난 괴로움 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. É o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, sem deixar nenhum pecado para trás, ele já recebeu o castigo por todos os nossos pecados. Então, não existe mais pecado para receber castigo. 하나님이 보실 Porque não sobra mais nada. Quando Deus vê, nós nos tornamos justos e Deus fala que nós somos justos. Ele fala por isso que nós somos justos. Amém? 이제 여러분 Agora, pessoal, 내 생각을 믿으실랍니까? vocês se tornaram justos? Vocês querem acreditar no seu pensamento ou na palavra de Deus? Acreditem na palavra de Deus. Hoje nós, 너희를 희게 하리라. ele falou, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, Jesus Cristo falou. Nós estamos carregando o pecado. Mas Deus falou que vai nos dar descanso. Jesus Cristo morrendo na cruz 희게 했고 우리의 fez a gente descansar do pecado. 대신 져 주시고 우리를 E Jesus Cristo carregou o pecado no nosso lugar e fez a gente descansar. Creiam nisso. Amém? 이제 하나님 앞에서 물으십시오. Agora vamos perguntar diante de Deus. 넘어갔고 O nosso pecado passou todo para Jesus Cristo. 남김없이 벌 받은 걸 믿습니까? E vocês acreditam que Deus, ele levou todos os nossos, Jesus Cristo levou todos os nossos pecados sem deixar nada para a gente? Nós somos, não é que nós somos pecadores que Deus fala que nós somos justos. É porque na cruz ele já justificou tudo, que ele fala que nós somos justos. Vocês acreditam? Agora,
Os meus pecados já receberam castigo na cruz. Por isso eu sou justo. Quem acredita nisso, levante a mão bem alto diante de Deus agora. Muito obrigado. Deus viu as suas mãos. Agora parece que eu estou sentindo que eu tenho pecado pelo meu pensamento, mas não acreditem nos seus pensamentos. Mas acreditem na palavra de Deus, entenderam? Vamos ler mais um versículo. Isaías, capítulo 44. Tem muitas palavras assim na Bíblia. Por isso, eu posso falar a noite inteira, mas não vai acabar os versículos. Capítulo 44, versículo 22. Vamos ler juntos. Isaías, capítulo 44, versículo 22. Está escrito no monitor. 1, 2, 3 e já. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Assim como a névoa desaparece, assim também o nosso pecado desapareceu. Então volte para mim, porque eu te salvei. A Bíblia nos fala isso. No nosso cântico está escrito também, né, que os pecados que não iam desaparecer, mas nós recebemos o perdão pelo sacrifício de Deus. O Santo Deus, pelo Cordeiro de Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, nós fomos perdoados. Ele já perdoou nosso pecado. Mas Deus, por favor, me perdoe. As pessoas não acreditam na palavra. Mas joguem fora seus pensamentos, independente de como vocês enxergam. Mas acreditem na palavra de Deus. E vocês acreditando na palavra de Deus, com o testemunho de que Deus já levou teus pecados, que Ele te lavou, te santificou e justificou, com essa palavra de prova, crendo nessa palavra, que vocês possam ter o coração de agradecer a Deus. Nós acabamos a conferência de hoje aqui, a partir de amanhã de manhã, lá em Sochodon, na estrada de Sochodon. Nós temos uma igreja de Gangnam. Então amanhã, a partir das 10 horas, nós teremos a conferência. E assim vamos falar mais detalhadamente. Se você tiver essa fé exata agora, não vão balançar a vida inteira e vocês vão ter eternamente acreditar no perdão dos pecados. E assim eu acredito que Deus vai lhes ajudar. Hoje acabando, tem muitos pastores aqui. Se vocês tiverem alguma curiosidade, que vocês conversem com eles e perguntem. Agora eu vou orar, mesmo que você esteja ocupado, até que acabe a oração, que vocês orem comigo e depois disso vocês saiam. Vamos orar juntos?